Vamos então dar início à segunda parte da nossa 29ª Conferência de Human Resources. E para dar continuidade ao nosso programa, temos uma apresentação que tem como título Encontrar talento no século XXI, transformar desafios em oportunidades. E que vai ser apresentado por Carla Alves Sousa, Manager da NCN New Career Network Portugal. Carla, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O palco é seu, muito obrigado. Bom dia a todos. Venho então falar-vos um bocadinho sobre aquilo que são os desafios de encontrar talento, para o qual vocês acumulam muito mais experiência do que eu no tema, mas venho partilhar algumas reflexões e também algumas formas de podermos abordar isto para o futuro. Então, se me permitem usar uma linguagem, vou-lhe chamar mais acessível a qualquer um de nós. Quando nós estamos à procura de talento, nós estamos à procura de ter as melhores pessoas para as nossas equipas. Eu quero ter comigo as melhores pessoas a trabalhar na minha equipa. E o que é isto de ter as melhores pessoas? É ter aquelas pessoas que, antes de mais, eu acredito que me vão ajudar a alcançar aquilo que são os objetivos que nós definimos enquanto equipa, aquilo que são os objetivos que nós definimos enquanto empresa. Então, quando eu estou a olhar para alguém que não conheço, quando eu estou num processo de recrutamento, eu não conheço quem está no lado de lá. Seja quando ainda estou a ver um currículo ou quando já estou numa fase de entrevista, o que é facto é que eu não conheço aquela pessoa de lado nenhum. Então eu vou procurar por referências de qualidade. O que é que me permite ter confiança? E a palavra é confiança, é o que determina as nossas escolhas, o que me permite ter confiança de que aquela pessoa será a pessoa mais indicada para me ajudar, então, a alcançar os objetivos a que me propus enquanto equipa e a que me propus enquanto organização. Falando um bocadinho sobre aquilo que está a acontecer no mundo, em particular na Europa, sabemos que, de acordo com os últimos estudos, e aqui vou trazer alguns números ao longo dos meus slides, quer de estudos da McKinsey, da Manpower, como já vimos na apresentação do Steve e do último report do World Economic Forum, sabemos que 75% dos empregadores europeus dizem que têm dificuldades em preencher as suas vagas. Na apresentação do Steve, ele partilhava que em Portugal este número é muito maior, 84%. Seremos dos países mais pressionados relativamente à obtenção de talento, ao preenchimento das nossas vagas. Sabemos também que cerca de 87% destes empresários europeus declaram, portanto isto é declarado, que já têm algum tipo de gap de competências nas suas organizações ou que esperam vir a ter nos próximos anos. E olhando para o mercado de trabalho europeu, à data de hoje temos cerca de 4 milhões de vagas de emprego por preencher. 4 milhões. Mas temos 11 milhões de desempregados. As pessoas estão cá, estão disponíveis para trabalhar. Sabemos que, ou acreditamos que, esta diferença só possa existir porque nós temos um desvio de competências. Temos 11 milhões de pessoas disponíveis para trabalhar, mas temos 4 milhões de empregos que não estão a ser preenchidos. E, portanto, significa isto que as competências que as pessoas, estes empregados, têm hoje em dia para nos oferecer no mercado de trabalho, não são as competências que estão a ser procuradas por estes empresários, por estes empregos. E diz-nos um estudo da McKinsey que cerca de 20 milhões de trabalhadores europeus, portanto, isto toca-nos a nós também aqui nesta sala, terão de mudar de carreira, peço desculpa, até 2030. Em resumo, as pessoas são as mesmas. Os 11 milhões de desempregados estão lá. Nós estamos cá. Seremos os mesmos que estamos disponíveis para o mercado de trabalho, mas serão necessárias novas competências. Não entrando em detalhe, sabemos que há áreas que vão sofrer uma maior pressão de procura e sabemos que há áreas que irão entrar em declínio. E temos que ajudar estas pessoas a alcançarem novas competências e poderem direcionar-se para novas carreiras. Olhando para Portugal, gostava de partilhar convosco que 71% de nós nesta sala teremos de adquirir novas competências até 2030, contra 58% da média global. Mais uma vez, Portugal será dos países
que sofrerá uma maior pressão para aquilo que é a requalificação, para aquilo que é a obtenção de novas competências e para aquilo que é a exploração de novas carreiras. Se até há uns anos atrás sabíamos que vivíamos numa era em que não havia um emprego para a vida, estamos agora a viver um novo paradigma. Um paradigma no qual não há uma carreira para a vida. E já fomos percebendo no início da manhã que de facto estamos todos conscientes deste paradigma. Mas quando eu estou a recrutar num mercado em que já não há uma carreira para a vida, o que é que me permite ter confiança ao recrutar alguém que não fez um percurso natural na área para a qual estou a recrutar? Então trago-vos um exemplo. O Daniel. O Daniel é um dos alunos de um dos nossos programas, da R4E, o Promove, e é um exemplo de grande sucesso. O Daniel foi operador industrial desde que deixou a escola e, portanto, toda a sua experiência profissional acumulada foi como operador industrial. O Daniel não seguiu um curso superior tradicional, mas a dada altura sentiu que queria mudar de carreira, queria mais e tinha competências para mais. Então o Daniel fez um dos nossos cursos em Data Analyst. A minha pergunta é: o que é que nos pode ajudar a nós, quando estamos à procura de talento, a ter confiança de que o Daniel vai estar apto a atingir os objetivos a que nos propusemos? Vai estar apto a entregar aquilo que nós precisamos que ele entregue quando estamos num processo de recrutamento. Então vou-vos passar um breve vídeo que fala sobre a iniciativa que estou a liderar na SONAI. É uma iniciativa social, o vídeo vai-vos explicar um bocadinho a nossa história, mas na qual estamos a olhar para este problema com bastante preocupação, bastante atenção e com muito empenho. Precisamos, de facto, de criar confiança nos recrutadores, confiança nas empresas para olharem para outro tipo de talento. Porque sim, cada vez mais vamos ter pessoas que fizeram carreira em zigue-zague. Vamos ter perante nós pessoas que não acumulam experiência nas áreas para as quais estamos a recrutar. E o nosso objetivo é poder contribuir com confiança para este ecossistema. O trabalho está a evoluir. Até 2030, cerca de 20 milhões de europeus terão de mudar de carreira, impulsionados por fatores como a inteligência artificial, a digitalização e a transição verde. A Europa precisa de novas competências e perfis profissionais para se manter competitiva. Muitas das funções que mais crescem exigem competências avançadas. A forma como a Europa se adapta a esta realidade vai moldar a sua economia e competitividade. Não se trata de se os europeus precisam de novas competências, mas de como a Europa vai responder a este desafio. O Reskilling for Employment é uma iniciativa de impacto social, liderada por algumas das maiores empresas da Europa. A New Career Network liga candidatos que procuram uma nova oportunidade de carreira a programas de requalificação com alta empregabilidade e, após a sua conclusão, a oportunidades de emprego ajustadas ao seu perfil. A nossa plataforma, impulsionada por inteligência artificial, orienta os candidatos através de percursos de carreira, avaliações de competências e auxilia na correspondência entre programas e empregos. Os candidatos com quem falamos estão entusiasmados com esta ferramenta, que os ajudará a aprovar as suas competências e a conseguir rapidamente um novo emprego. As empresas estão a aderir à rede porque a nossa plataforma oferece uma solução digital multifacetada. Este sistema de âmbito europeu cria confiança, simplifica a gestão de competências e a correspondência de empregos, ajudando as empresas a encontrar os candidatos certos de forma mais rápida, a um custo mais baixo e com perfis mais diversificados. Conheça o José, um motorista de entregas que quer requalificar-se para programador. O José faz upload do seu CV e o nosso sistema de inteligência artificial analisa-o e sugere-lhe o percurso de carreira mais adequado. Ele revê e otimiza as suas competências e depois explora as opções de carreira. Depois de se requalificar, surgem ofertas de emprego alinhadas com o seu perfil, permitindo que o José se candidate e consiga facilmente o seu novo emprego em programação. Os empregadores também podem consultar os perfis dos candidatos e disponibilizar oportunidades de emprego na plataforma. A nossa solução digital multifacetada conecta empregadores, candidatos que procuram uma nova oportunidade e entidades formadoras, ajudando a impulsionar novas carreiras em toda a Europa. Encontre o talento que procura. Conecte-se a profissionais capacitados para os desafios da sua empresa. Com a New Career Network by R4E.
Portanto, como fomos vendo ao longo da manhã, a requalificação não é mais uma opção, não é mais uma escolha, tornou-se uma necessidade. E tornou-se uma necessidade para todos nós. Por esse motivo é que lançamos a New Career Network. Como conseguiram ver no filme, a New Career Network não deixa de ser uma plataforma digital e aqui o nosso objetivo foi, antes de mais, juntar no mesmo sítio, quase que numa lógica de marketplace, quem está à procura de uma nova oportunidade de carreira ou de uma reflexão sobre a sua carreira e qual o set de competências que tem atualmente adquirido, as escolas que têm cursos de formação, e aqui dizer-vos que para ajudarmos, para contribuirmos para este propósito da confiança, como é que eu garanto que eu tenho confiança nas formações que vou disponibilizar, um dos requisitos que temos é todos os cursos que estão disponíveis na New Career Network são cursos com empregabilidade acima de 70%. Portanto, nós estamos a falar dos cursos que melhor empregam em Portugal. Os cursos que têm uma acreditação natural pelo mercado, porque têm-nos a nós, empresas, a empregar essas mesmas pessoas. Por fim, a terceira entidade, e para a qual vos convido para fazerem parte desta iniciativa e desta incubadora que para já está em Portugal e Espanha, mas que tem como objetivo crescer e poder ser uma solução para toda a Europa, são os empregadores. E para as empresas, nós o que acreditamos ter como maior proposta de valor é, antes de mais, ter acesso a uma pool de talento que já está cadastrada, são pessoas que registaram aquilo que é a sua formação e a sua experiência profissional, têm as suas competências catalogadas através de um algoritmo de inteligência artificial e este mesmo algoritmo, ou um outro algoritmo até, faz este mesmo tipo de intervenção sobre aquilo que são as propostas de emprego que vocês têm disponíveis para as vossas empresas e apura, então, uma compatibilidade entre aquilo que são as competências dos candidatos e aquilo que são as competências dos empregadores. E acreditamos que isto nos ajuda a trazer confiança. Quando eu estou à procura de um talento, posso utilizar outros critérios, um deles, um número que me ajuda a ter uma referência relativamente à compatibilidade que aquele candidato tem relativamente à vaga para a qual eu estou a publicitar e, com isso, poder nos suportar também internamente quando estamos a propor este tipo de talento que não teve um percurso tradicional. Então, de forma resumida, os dois fatores que são mais fortes na nossa proposta de valor para aquilo que são as empresas, é esta capacidade de calcular este match. E como nos dizia o Nuno, este match necessita de supervisão humana, ele é uma proxy. Eu tenho uma elevada confiança quando tenho uma ferramenta a dizer-me que tenho um candidato com 90% de match. E sei também que este candidato em particular está a frequentar um dos programas de reskilling da New Career Network e, portanto, um programa com uma empregabilidade mínima de 70%. Temos programas com empregabilidades de 90% e de 99%, mas o mínimo é de 70%. Mas poder ter este tipo de indicador dá-me outra confiança. Permite-me fazer uma entrevista, fazer um contacto ao Álvaro com outro tipo de confiança. Permite-me também internamente apresentar o Álvaro de outra forma, podendo ele não ter um percurso tradicional, podendo ele até não ter um curso superior, perceber que onde ele está a competir é no campeonato das competências. E a segunda variável, então, que vos falei, temos aqui alguns exemplos das escolas que estão a trabalhar connosco, escolas de referência, e todos os cursos que estão na NCN, então, têm empregabilidade acima de 70%. Um dado também importante para vos ajudar com este tema da confiança face ao hiring manager, para quem estão à procura de um novo talento. Por fim, falar-vos sobre o nosso âmbito social, não menos importante, e é o motivo pelo qual nós existimos. De facto, o desafio de recrutar com base ou olhando para o talento de outra forma, não estando à espera de uma carreira tradicional, é um desafio que nos pertence a todos. E pertence-nos a todos porque, como vimos, as pessoas são as mesmas. Elas terão de obter novas competências e cabe-nos a nós criar estas oportunidades.
e temos de criar estas oportunidades porque não podemos deixar ninguém para trás. E por isso queria me despedir agradecendo a vossa atenção, agradecendo a vossa disponibilidade e convidando para vocês conhecerem um bocadinho mais sobre a nossa solução e, se tiverem interesse, pedirem-nos uma reunião. Teremos todo o gosto em mostrar-vos a New Career Network e perceber se conseguimos estabelecer algum tipo de parceria para vos ajudar nos processos de recrutamento. Obrigada. Bom dia, Carla. Muito obrigado pela apresentação e por este projeto. Eu retive ali uma frase que disse há bocadinho, que era: as pessoas são as mesmas, precisamos é de novas competências. E, obviamente, isto tem uma ligação muito forte com a apresentação do próximo case. Eu escolho aprender, um projeto de reskilling e upskilling da EMC, que vai ser apresentado pela Catarina Fernandes, que é a área líder de Learning, Development and Inclusion da EMC Sonai. Catarina, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. É um bocadinho avassalador enfrentar esta sala. Eu acho que a inteligência artificial, já se falou muito hoje sobre ela. Eu acho que ela vai demorar a resolver duas coisas: as filas para a casa de banho das senhoras e o medo de enfrentar o palco. Mas começando aqui por agradecer à Human Resources aqui o convite à AMC para estarmos aqui presentes, para falarmos de algo que nos é muito querido. Começamos a falar de requalificação com a Carla, mas vamos continuar agora a falar e a apresentar-vos aquilo que é o projeto de upskilling e reskilling da AMC. E queria começar precisamente por uma frase de que gosto muito, do Alvin Toffler, que nos diz que os analfabetos de futuro não vão ser as pessoas que não sabem ler nem escrever, mas vão ser aquelas que não sabem aprender, desaprender e voltar a aprender. É uma frase relativamente simples, mas que encerra em si muito conteúdo e à qual vamos voltar algumas vezes ao longo desta, espero, curta apresentação. Não vos vou falar muito sobre aceleração digital, sobre grandes números do World Economic Forum. Isto já foi falado com muita propriedade aqui hoje. Queria só sublinhar este número que nos diz que 85% das empresas identifica a adoção de novas tecnologias e o alargamento do acesso ao mundo digital como as tendências que mais transformarão a sua organização. Isto não nos surpreende, naturalmente, mas o dado mais importante são as ondas que vêm a seguir. Se transforma a organização, transforma necessariamente aquilo que são as competências e as funções, a estrutura organizativa, tal como a conhecemos hoje. Estas tendências estão aí, já há muitas iniciativas que, a diferentes níveis, por exemplo, na Comissão Europeia tem esta iniciativa do Pact for Skills, que tem tido um impacto extraordinário, mas temos também países que coletivamente estão preocupados com isso. Dar-vos o exemplo de Singapura com o seu Skills Future Program, em que estão a tentar motivar aquilo que é a aprendizagem ao longo da vida e com isso impactar mais de 600 mil pessoas. Mas também, ao nível das organizações, é necessário assumirmos todos a responsabilidade de fazermos o que está certo e o que tem que ser feito para o nosso setor. E aquelas empresas que conseguirem, naturalmente, desenvolver competências, criar um ambiente certo para essa cultura de aprendizagem e, por outro lado, e isto é muito importante, conseguirem incorporar o valor que advém dessas aprendizagens na organização, serão aquelas que terão uma vantagem competitiva, seja qual for o setor onde operem. E eu acredito piamente nisto. Quando falamos de competências, falamos necessariamente de estratégia. Já não está aqui o professor, porque senão já me ia dizer que estou a utilizar a palavra mal. Espero que não. Porque para nós, competências é falar de estratégia e é algo que tem que estar de mão dada o tempo inteiro. E foi assim que começou, naturalmente, também na Sonai AMC. Por volta de 2022, começamos a fazer aquilo que é um planeamento estratégico de pessoas, que será, enfim, comum em todas as organizações, com o objetivo de antecipar aquilo que eram as nossas necessidades da organização e garantir a médio prazo a adequação da workforce em dois eixos. Por um lado, dimensionamento, isto de uma forma muito simplista, por outro, também naquilo que são as competências.
Não vou passar pelos passos todos do que é um planeamento estratégico de pessoas. Para esta plateia de profissionais de recursos humanos seria muito aborrecido, mas vou passar por ela de forma estruturada, mas simples, só para vos explicar como é que foi no nosso caso. 4 pontos. Em primeiro lugar, qual é que era a estratégia da empresa? Onde é que nós estávamos e onde é que queríamos estar no prazo de 3 a 5 anos? Isto é muito difícil, não é? Quando as coisas mudam a cada passo, mas é necessário ter pelo menos um roteiro, ainda que depois haja muitas estradas desviantes. Depois perceber que tipo de competências é que nós precisávamos para cumprir essa estratégia que estávamos a desenhar. E já vos vou apresentar um bocadinho quais é que são essas competências que nós designamos por competências do futuro. Em terceiro lugar, fomos avaliar a nossa organização à função e, sempre que possível, também individualmente, estas competências. Para cada uma delas, 3 níveis de proficiência, a nossa organização à função e individual, onde é que estavam e onde é que deviam estar se quiséssemos ter uma workforce que cumpria a estratégia de negócio. Onde estava e onde queria estar dá-nos necessariamente os gaps que temos que endereçar, que funcionam à vez como mote e como mapa para desenharmos, por fim, aquilo que é o nosso programa de upskilling e reskilling que estamos a desenvolver. E antes mesmo de começar, não resisto a este slide, enfim, olhando assim para aqui para a plateia, algumas pessoas da minha geração, outras um bocadinho mais novas, mas a forma como nós aprendemos, pelo menos a forma como nós aprendemos, somos quase a mesma geração, Ricardo, é radicalmente diferente. Naquilo que são as competências que são necessárias, a forma, os recursos que temos disponíveis. Quem aprendeu assim até 1990, como é que era? Era maioritariamente top-down. Nós tínhamos um local específico onde aprendíamos, eram as escolas e as bibliotecas. Era tudo muito estruturado, era dado por um professor, de um professor para 30, 40, na Universidade 200, portanto, tudo muito estruturado e aprendíamos competências que eram competências Duracell. Permitam-me chamar-lhes assim. Porquê? Porque duravam a vida toda. Nós não precisávamos de aprender mais nada, porque aquilo era suficiente para toda a nossa carreira. Hoje em dia não é assim. As oportunidades de informação e de formação são potencialmente infinitas e estão em todo lado. Em qualquer momento, sou eu que decido, não é um professor que decide o que é que eu vou aprender, sou eu que decido o que vou aprender, quando vou aprender e como é que eu vou aprender. Tem um problema. Está maioritariamente mais desestruturado também. E, ao mesmo tempo, as competências são umas competências efêmeras. Mais uma vez, voltar à frase do Alvin Toffler. Por isso é absolutamente essencial que nós tenhamos a capacidade de aprender, desaprender e voltar a aprender. Porque o Modern Learner, e quem é que é ele, sou eu, somos todas as pessoas que estamos aqui na sala, este Modern Learner tem pouco tempo, ele está assoberbado, é sobretudo digital. Sabemos que aquilo que aprendemos em formação formal provavelmente é esquecido num prazo de 30 dias. E se estivermos a falar desta toca em específico, se calhar para a semana já não nos lembramos, espero que sim, mas já não nos lembramos do que aprendemos aqui. E, portanto, é avassalador para quem é responsável de recursos humanos, para quem está a desenvolver aquilo que são estratégias de upskilling, é avassalador pensar que para que é que nós não nos vamos dar ao trabalho de fazer? Eles estão assoberbados, não têm tempo, só têm 5 minutos por dia para a dedicarem à formação. Quase que nem vale a pena, não é? Bem, perante este cenário nós temos duas formas. Uma é paralisar, dizer não vale a pena. A outra é perceber aquilo que são as circunstâncias do dia a dia que todos temos e tentar desenvolver uma estratégia que responda àquilo que são as necessidades das pessoas. E foi isso que tentamos fazer com o nosso programa Eu Escolho Aprender. Sabíamos que tínhamos que ter, naturalmente, quase clichê, os conteúdos certos. Sabíamos que tínhamos de desenvolver processos agarrados, mais num sentido de uma user experience que estivesse à imagem e semelhança daquilo que é a informação, também para a formação, e, sobretudo, desenvolvermos uma cultura de aprendizagem muito baseada no anytime, anywhere e numa cultura de self-learning.
Quando falamos em estratégias de learning, em jornadas de aprendizagem, porque fazer uma partilha pessoal, lembro-me sempre do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, quando a Alice mergulha na toca do coelho, não é? E vai para ali abaixo, um bocado atabalhoada, é escuro, não sabe onde vai parar, encontra-se com personagens um bocadinho inusitadas. A jornada de aprendizagem, às vezes, feels like um bocadinho como isso, não é? Pelo menos para mim. A boa notícia é que no final o livro acaba bem, portanto, e é a única hipótese que nós temos de conseguirmos retirar alguma coisa positiva da nossa vida. Em termos de competências, falei-vos há bocadinho que o nosso set de competências que estávamos a desenvolver são estas. Tem competências cognitivas, socioemocionais, digitais e tecnológicas. É muito importante as digitais e tecnológicas, mas a par destas tem havido um crescimento brutal, uma necessidade de todas as outras, sobretudo da questão do aprender e do voltar a aprender. Estas competências, como vos disse também, foram avaliadas na nossa organização e depois, enfim, há lá consultor, ninguém resiste a uma boa matriz 3x3 que nos ajuda naturalmente a priorizar, esta especificamente foi feita para cada uma das competências. Nós temos clusters a endereçar específicos, ou seja, estruturas centrais, logística e lojas têm planos com skills diferentes, níveis de proficiência distintos e também ritmos diferentes, e esta matriz ajuda-nos a identificar este plano mais global. Precisamos, naturalmente, enquanto somos um dos maiores empregadores privados em Portugal, e precisamos de uma estratégia mista. Por um lado, um eixo de aceleração, que estamos a conseguir endereçar muitas competências, muita gente ao mesmo tempo, promovendo aquilo que é a nossa base de self-learning, e aqui o LinkedIn Learning e o Learning Hubs são parceiros preferenciais, mas, por outro lado, também um eixo de profundidade. Neste eixo, nós estamos a desenvolver ou a renovar programas que já tínhamos, e aqui são, sobretudo, competências que, pela sua própria natureza, precisem de uma dinâmica de metodologia diferente que não só o online, ou que tenham uma dimensão de gap muito grande e, portanto, precisem efetivamente aqui de um cuidado especial. Através do Eu Escolho Aprender, o grande objetivo é nós endereçarmos toda a população elegível até 2026. É com muito orgulho que digo que estamos no muito bom caminho, portanto, para o conseguir fazer, ainda a meio do processo, mas no bom caminho. E isto só se consegue com um puzzle muito bem montado de formação, mas também de qualificação. E ao nível da qualificação, contamos com o Centros Qualifica dentro de Portas, através do qual já qualificamos mais de 1.500 pessoas com o RVCC para o ensino secundário, mas também ofertas para o ensino superior, nomeadamente STESP, licenciatura e mestrado. Dar-vos aqui alguns exemplos concretos então de como é que nós estamos a endereçar isto. No LinkedIn, se recordam, eixo de aceleração, por ano temos mais ou menos entre 5 a 6 mil licenças que distribuímos de acordo com aquilo que são as necessidades das competências dentro da organização. Confesso-vos que não foi fácil implementar o LinkedIn. Se pensarem na capilaridade que nós temos nas nossas lojas ao longo de todo Portugal, se pensarmos nos perfis que tipicamente temos nas nossas lojas, foi difícil, sobretudo o primeiro ano. Mas está a ganhar tração. A cultura da aprendizagem como todas as outras culturas, precisa de camadas, precisa de tempo, de insistência, de adaptações, e tem sido muito interessante perceber o feedback muito positivo relativamente aos conteúdos, ao impacto e também à proximidade que estamos a conseguir. Formação em Business Analytics. Desenvolvemos um programa específico para a SONAI-MC. Em 2023 e 2024 impactamos cerca de 800 pessoas. O ano passado introduzimos, ele não começou assim, mas introduzimos o BeGenerative, precisamente para incluirmos aquilo que era uma camada de inteligência artificial também nesta parte mais analítica, e um programa específico, o Be Analytical Driven, para as nossas primeiras linhas, através do qual saíram 16 business cases
o tal valor, incorporar o valor na organização, diretamente ligados ao negócio. Este é um programa de upskilling, mas também de reskilling. Houve muita gente que começou no zero e conseguiu concluir todas as etapas, tendo ou fortalecido aquilo que era a sua função atual ou mesmo alterado aquilo que era a sua função inicial. Falar de programação, fizemos um projeto com a Code for All, também de upskilling e reskilling, começando por ser de upskilling, impactou cerca de 500 pessoas. Estas 500 pessoas funcionaram como uma piscina para nós selecionarmos quem eram depois aquelas pessoas que também manifestavam vontade de fazer um programa de reskilling que foi concluído o ano passado e, portanto, temos atualmente colegas que estão em funções completamente distintas daquelas em que entraram para a organização. Dar-vos um último exemplo, já falamos de Business Analytics, de programação, mas não resisto a trazer aqui o projeto da empatia. Nós começamos em 2023 a pensar como é que íamos trazer a empatia para dentro da organização, o que é que isto significava do ponto de vista organizativo. Fizemos um piloto entre setembro de 2023 e março de 2024, com 1.500 pessoas, 9 lojas do retalho alimentar, que foi um enorme sucesso. E lançamos há um mês, na verdade ele foi anunciado há uma semana, mas já estamos a trabalhar nele há um mês, um rollout para 28.000 pessoas, portanto todas as lojas de retalho alimentar da Sona AMC estão neste momento impactadas com este programa. Ele trabalha o eu, a valorização individual, a colaboração em equipa e também o cliente, o impacto na qualidade do serviço ao cliente. Conjuga uma camada muito forte de formação, com desafios que vão sendo lançados às lojas e, naturalmente, um plano de comunicação e engagement que vai embrulhar isto naquilo que acreditamos que vai ser uma transformação cultural. Para terminar, dizer-vos que isto é tudo, olhando para aqui para os slides e para o Excel, é tudo fácil, não é? É mais difícil fazer, mas a aprendizagem tem que ser uma experiência. Portanto, temos que começar a fazer, seja pequeno, seja grande, temos que começar a fazer. E nestas coisas do learning, é um bocadinho, novamente, como a Alice. Às vezes tomamos uma poção e sem sabermos muito bem como, tornamos-nos muito pequeninos, levamos um ralhete da Rainha de Copas, mas logo a seguir temos que ser resilientes e beber outra opção que nos faça crescer. O Eu Escolho Aprender não está isento de desafios, teve muitos, mas é, sem dúvida, um exercício de resiliência absolutamente necessário para aquilo que é o cumprimento da estratégia da AMC. Espero que tenha sido útil, foi um gosto estar aqui convosco. Boa tarde. Catarina, muito obrigado pela apresentação e pela partilha destas boas práticas e deste exemplo de realmente formação e de atualização e aquisição de novas competências. E mesmo a propósito, vamos ter agora então uma mesa de debate, que obviamente que também irá debater alguns destes tópicos, desafios e oportunidades do futuro de trabalho, e que tem como convidados, e solicitava que viessem então para o palco, Alexandra Brandão, guest speaker da nova SBE e também ex-Group Chief People Officer do Santander, Irene Rua, Chief People Officer do Tutor Finanças, e Pedro Sousa, Sales Management Director da Randstad Portugal. E esta mesa será moderada pelo Pedro Rocha Silva, Managing Partner da LHH-DBM. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Bem, bom dia a todos. Temos, Alexandra, Pedro e Irene, um desafio tremendo pela frente. Temos a pressão do almoço, que está quase a chegar. Muito já foi dito hoje de manhã e existe a expectativa desta gente toda e de quem está a assistir online de que vamos dar respostas às, como este diz o nome do painel, aos desafios e oportunidades do futuro do trabalho em 25 minutos. Vamos a isso? Existem efetivamente, e falou-se aqui muito hoje de manhã, tendências que estão já a marcar e irão marcar o futuro do trabalho. De várias ordens, tendências de origem tecnológica, falou-se muito da AI, podemos falar de realidade virtual, do remote work, também tendências de origem, de base mais económica, o crescimento e incremento da gig economy, que está a crescer a cada dia, e também do ponto de vista social, com fenómenos como o crescimento da DEI,
Vamos ver agora o que é que isto vai dar. Os temas de saúde mental, os temas de bem-estar, os temas do equilíbrio multigeracional e também os temas de envelhecimento que vão marcar os próximos anos. Muita coisa, mas temos que começar por algum lado. Começando aqui pela Alexandra. Alexandra, fala-se muito na alteração, e falou-se aqui já hoje, dos modelos e formas de trabalho. O que é isso e que impactos é que a AI trará a esse nível e como é que evoluirão conceitos, também vamos ouvindo falar bastante, do remote working, do flexible working, do agile working. O que é que se perspectiva em termos de evolução, seja determinados pela AI, ou seja determinado por outros fatores que já vimos que são muitos em toda esta encruzilhada? Sim. Bem, antes de mais, bom dia. Obrigada também pelo convite para estar aqui. De facto, eu acho que enumeraste tantos temas da transformação e do que vem aí. Em 25 minutos não vamos conseguir abordá-los, certeza, mas vamos nos tentar concentrar aqui, pelo menos em dar aqui uma luz sobre o que é que consideramos aqui os grandes tópicos da transformação. Começando por inteligência artificial, e aqui já muito foi dito, e uma das grandes perguntas que se coloca sempre é qual é que é o impacto que isto vai ter na força laboral, isto é, AI versus humanos, é AI com humanos, qual é que é o impacto? Vamos ter menos pessoas, vamos ter capacidades distintas que vão ser feitas por outras pessoas, que ameaças é que há ao trabalho. E eu gosto muito de falar em AI sempre como algo que dá superpoderes aos humanos. Portanto, eu não vejo outra maneira de olhar para isto que se não seja AI com humanos. Um complemento. É um complemento e é um complemento que nos vai dar superpoderes, porque de facto existem variedíssimas tarefas que nós vamos conseguir ser muito mais eficientes, análise de grandes massas de dados, com conversas e capacidade de executar tarefas bastante operacionais, que podemos descentralizar e streamline de maneira a sermos muito mais eficientes na capacidade de resposta. E portanto há aqui um mundo de oportunidades e aqui no mundo dos recursos humanos posso também dar aqui alguns exemplos. Mas há uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é, há competências que nunca vão deixar de fazer parte dos humanos e são aquelas que vão ser de facto diferenciadoras na maneira como nós somos capazes de abordar esses problemas. Portanto, eu acho que não se trata de vamos deixar de fazer coisas, portanto vamos ter menos pessoas. Não, nós vamos ter pessoas capacitadas para fazer trabalho onde de facto acrescentamos valor. Hoje já foi falado um pouco nisso, eu iria obviamente reforçar todos os temas das relações interpessoais / inteligência emocional, liderança, empatia, também que foi falado a resolução de conflitos, a resolução de problemas, a capacidade crítica de análise, quais são as prioridades estratégicas que temos, por onde é que nós nos devemos orientar, também todo o tema de a criatividade, a curiosidade, a inovação. Portanto, isto são todas competências que nos cabem a nós, cabem aos humanos. O que é que eu considero? Falámos também aqui vários exemplos no mundo dos recursos humanos, nas apresentações anteriores, por exemplo, no Talent Marketplace, na capacidade de nós termos uma análise muito mais massiva de quais são as competências que precisamos, quais são as competências que temos, quais são os gaps que temos, onde é que as pessoas se podem formar, mesmo na capacidade de encontrar quais são as novas áreas de desenvolvimento que cada pessoa pode encontrar. Podemos procurar temas que pessoas parecidas connosco que tiveram determinados percursos de carreira, o que é que elas fizeram. Portanto, há aqui toda uma utilização massiva da capacidade da AI. Temas de engagement surveys, onde nós temos grandes feedbacks que são dados pelos colaboradores nas empresas, com milhares de pessoas a comentarem. Nós somos capazes de analisar de uma forma muito mais ágil, caso contrário teríamos que estar quase a ler relatório a relatório o que é que as pessoas nos estão a dizer. Portanto, há aqui um número infindável de capacidades que nós vamos ter com a AI. Agora, o que é que eu considero? Que nas organizações, por vezes, falta um pouco de foco em como nós endereçamos essas temáticas. E aí, é um bocadinho usando o comentário de há pouco da manhã, que é gradualmente, mas de repente já está. E, portanto, se as empresas não são capazes, de facto, de identificar quais são os casos de uso estratégicos que fazem pivotar a organização de maneira completamente diferente, acho que pode acontecer que o já está não passou pela nossa empresa. E, portanto, acho que isso é uma realidade que as empresas também têm que encarar. Sobre o remote working e o agile, simplesmente referir que o remote working é muito interessante porque lembramos todos no ano 2020
Quando, antes de instalar a pandemia, eu lembro-me perfeitamente de estarmos a ter várias conversas estratégicas ao nível da organização, de que precisávamos desenvolver ferramentas em que as pessoas pudessem reunir online, que não houvesse a capacidade de estarem próximas, fazer sessões de broadcast para vários colaboradores ao mesmo tempo, sem estar num auditório. E de repente, all of a sudden, não é? Que é tal o que aconteceu numa semana, pusemos milhares de colaboradores todos a trabalhar em casa de maneira super eficiente e descobrimos que era possível. O que é que vemos? E aqui há aqui um pouco de debate e as culturas não são as mesmas, portanto, eu, na minha experiência e com as culturas que tive bastante envolvida, houve culturas onde foi dificílimo que os colaboradores voltassem ao trabalho fisicamente. E, no geral, mesmo culturas onde foi mais fácil, em determinados setores ou determinados tipos de competências, como sejam pessoas com competências tecnológicas, portanto, os perfis STEM, onde a concorrência entre todas as indústrias e a exigência em termos de o que é que a empresa me oferece como condições de trabalho para que eu possa ter muito mais flexibilidade, vieram aqui exigir que as empresas tivessem uma adaptação muito maior. Há pouco falávamos daquelas pessoas que estão ao almoço com o computador. Eu sou uma crente em que as pessoas que não trabalham no escritório também são as mesmas, muitas vezes não trabalham no escritório e nós sabemos perfeitamente quem elas são. Portanto, acho que há aqui um... Mas, Alexandre, nessa altura, na pandemia, nós fomos todos, e as organizações todas, de alguma forma forçadas e obrigadas a adaptarmos a esse contexto. Nos últimos anos tem-se ouvido um pouco, e vai-se ouvindo, do regresso ao escritório. Em que é que a AI, a inteligência artificial, a realidade virtual, como é que tu vês? Isso vai levar a que haja, de facto, aqui, voltemos outra vez aqui a um reforço do remote work? Que impactos é que tu vês do flexible working, dos temas de agile, ou seja, que impactos é que isso vai ter, se vai aqui voltar para mais remote, ou se isso não vês que tenha grande impacto relativamente a esses modelos, da forma como colaboramos com as empresas? Vou dar já aqui 2 exemplos bastante imediatos e eu não me vou poder alongar mais, porque são os meus colegas do painel, não vou conseguir falar, portanto eu vou terminar aqui. A semana passada eu estive com umas startups internacionais e uma coisa era muito interessante, por exemplo, uma delas tinha uma equipa de software developers que basicamente o que faziam era que houve a criação de um hub a partir de Portugal, porque Portugal, de facto, educa muito bem e temos profissionais fabulosos em que esse pequeno hub trabalhava e dava serviço para o mundo inteiro. Isto não seria possível no mundo em que o remote working não estivesse presente, portanto, não fosse um mecanismo de trabalho. Por outro lado, outra empresa, também uma startup, internacional mais uma vez, dizia nós temos imensos planos de expansão, mas, infelizmente, esses planos de expansão não vão passar por Portugal. E porquê é que não vão passar por Portugal? Pela rigidez laboral. Portanto, eu acho que nós temos, as ferramentas estão lá, sabemos que somos capazes, sabemos que os colaboradores conseguem responder, sabemos que as empresas conseguem organizar, temos ainda desafios, por exemplo, a nível da rigidez laboral para ultrapassar. Agora, eu não me vou alongar mais porque os meus colegas... Pedro, dividem-se as opiniões, a Alexandre também já falou um pouco sobre isso, sobre o impacto da AI naquilo que é criação ou destruição de empregos. Qual é que é a tua opinião, nomeadamente trabalhas na Randstad, que trabalha muito ligado aqui ao mercado de emprego. Isso é verdade também que devemos esperar, que também se vai falando cada vez mais nisso, um crescimento de vínculos laborais que não passem só pela efetividade. Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Em relação àquilo que é o impacto da inteligência artificial na empregabilidade e nos números de empregabilidade, os estudos recentes apontam que, de facto, vai existir uma degradação líquida do número de empregos. Ou seja, daqui a 5 anos é expectável que exista uma degradação por via da IA. A IA vai, de facto, ocupar os empregos, mas muito focado num conjunto de tarefas, aquilo são as tarefas mais rotineiras, as tarefas sem valor acrescentado humano. Esses empregos, sim, vão destruídos e alguns deles vão terminar, mas, por outro lado, vão aumentar muito a procura em outras ou com outros skills ou outros tipos de atividades, nomeadamente na saúde, a educação, a tecnologia. Esses vão continuar em crescente e com muita procura de skills e de competências. E o que vamos assistir é uma existência no mercado de uma disponibilidade de recursos, mas uma lacuna grande do ponto de vista das competências. E aqui entram muito bem, aqui as duas apresentações que anteriores às nossas, que é, no fundo, a responsabilidade que as empresas e todo o ecossistema tem na conversão, no upskill, no reskill destas pessoas, porque, de facto, nós vamos continuar a ter uma lacuna de competências. As organizações têm que olhar para dentro e perceber também de que forma e planear
planear esta necessidade de competências a longo prazo, de que forma é que podem ajudar os profissionais a adquirir estas competências. Nesta perspectiva que também concordo, que as competências vão ser cada vez mais, as competências técnicas vão ter uma data de validade muito curta e os profissionais vão ter que ter esta necessidade de se reinventarem e readaptarem. Portanto, cada vez mais o foco na contratação há de passar muito por aquilo que são as competências humanas, o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas, o trabalhar em equipa e, por cima disto, ter capacidades ou ter camadas de desenvolvimento de competências técnicas que essas sim vão ser relevantes e cada vez mais necessárias. Portanto, só assim é que conseguimos que este crescimento seja positivo e sustentado para todos. No que diz respeito aos vínculos contratuais, aí a questão já é um bocadinho diferente. Nós sentimos aqui um crescimento, e tem-se assistido a um crescimento na Europa, em todo o mundo, daquilo que é a gig economy, ou seja, os freelancers continuam a crescer, mas muito focados em alguns tipos de funções, portanto não está alargada todas as funções. Mas vemos também, por outro lado, a entrada no mercado de uma nova geração que tem um pensamento e tem uma cultura, aborda o mercado de trabalho numa perspectiva também completamente diferente daquilo que era até agora. Portanto, eu acredito que, do ponto de vista daquilo que são os vínculos laborais, vai ter que haver uma reflexão sobre eles, mas não depende das empresas, não depende só dos profissionais, depende dos profissionais, das empresas, da legislação, do regulador, de um conjunto de pessoas que realmente conseguimos chegar à conclusão que possa estar efetivamente obsoleto, que necessite ser revisto, porque à data 2 há de facto um conjunto de regras que já não fazem sentido nem para os profissionais nem para as empresas. O que se sente é que existe alguma predisposição por parte das empresas e por parte dos próprios profissionais para que a coisa seja um pouco mais flexível, mas obviamente não depende só desses dois stakeholders. Exatamente. Irene, um estudo recente da LHH Internacional, que se chama The Great Potential, revela que 72% dos colaboradores pensa ou repensa os seus planos de carreira no máximo de 4 em 4 meses. Portanto, quando digo no máximo, há alguns que pensam semanalmente, mensalmente. E isto, pensar a carreira, não significa quero-me ir embora, pode ser dentro da organização. Ou seja, estou a fazer aquilo que de facto me motiva, me estimula, aquilo que eu devia estar a fazer ou devia mudar aqui qualquer coisa. Que impactos é que isto traz às lideranças? Hoje falámos pouco em liderança, portanto, de conferência que não se fala em liderança, às lideranças e a quem, nomeadamente, tem a responsabilidade de gerir pessoas, as áreas de gestão de pessoas, que tu tens essa responsabilidade. Muito bem. Boa tarde a todos. Seria tentador eu achar que os resultados que esse estudo devolve são maus para as organizações. Pois eu acho precisamente o contrário. Eu acho que este tipo de posicionamento exige das organizações olharem para aquele que é o seu principal ativo, para aquelas que são as suas pessoas, num mercado de trabalho que que traz a reboque uma transformação digital que é inequívoca. Obviamente que as lideranças, e procurando também enfatizar nas lideranças e no papel das lideranças para este desígnio maior e para antecipar este futuro do trabalho, o que me parece é que o futuro do trabalho, sim, está alavancado numa transformação muito grande, impulsionada por avanços tecnológicos, impulsionada também por novas formas de trabalho, como disse a Alexandra, e bem, e não poderia deixar de ser, até de focar, até porque são dois temas que para mim são fundamentais e que são mandatórios naquela que deve ser a agenda das organizações, que tem tudo a ver com a diversidade, a equidade e a inclusão e também com o bem-estar dos colaboradores, que cada vez mais é falado e ainda bem que é falado. Porque, de facto, se nós queremos uma empresa que é competitiva, e quando eu digo que é competitiva é que tem a capacidade, que tem a habilidade de atrair e de fidelizar o melhor talento, ela deve olhar para todos estes pilares, ou seja, aqueles que são os avanços tecnológicos, aquelas que são os modelos de trabalho que não estão para vir, eles estão aí, e que ainda não tomou consciência destes novos modelos de trabalho, eu diria que tem de se fazer ao caminho, porque de outra forma pode já ir atrasado, e também tudo o que tem a ver com a diversidade, a equidade e a inclusão e também com o bem-estar. Obviamente que, e voltando, fazendo a ponte também com aquilo que a Alexandra disse e que o Pedro disse, a inteligência artificial joga um papel fundamental e eu acho que cada vez mais as lideranças têm de olhar para a inteligência artificial. Aliás, eu convidava-vos a fazerem aqui o shift e passarmos a chamar inteligência aumentada e não inteligência artificial. Porque, na realidade, parece-me que temos
sobretudo enquanto líderes, muito a ganhar com olhar a inteligência aumentada enquanto um parceiro estratégico das lideranças. E, de facto, isto não é nós contra ela, isto somos nós, líderes, somos nós, organizações, somos nós que queremos olhar para a organização de uma forma cada vez mais sustentável, e é a inteligência aumentada que nos vai apoiar a tomada de decisão no sentido de ser cada vez mais certeira. Por isso, eu acho que, inevitavelmente, uma das tendências é a inteligência aumentada, e se sairmos daqui já 1 ou 2 a dizer inteligência aumentada, eu já dou por ganho esta mesa redonda, para além de outras coisas. Acho que cada vez mais as lideranças têm de perceber que, de facto, tomar decisões fundamentadas, baseadas em factos, não é uma coisa secundária, e cada vez existem mais estudos que sustentam que empresas que fundamentam a sua tomada de decisão em dados são empresas que têm uma melhor capacidade não só de atração, mas também de fidelização de talento, tanto do cliente interno como do cliente externo, se quisermos pôr as coisas nestes moldes. E essa é uma das tendências que também me parece que o futuro do trabalho e o futuro da liderança vai trazer em si mesmo. E depois o que me parece é que há uma palavra que é fundamental e que tem sido a tónica da nossa manhã de hoje, que é a adaptabilidade. Eu acho que já não existe lugar à tão falada, tão debatida, tão esmiuçada resistência à mudança. Porque o mundo está aí e a mudança faz parte dele. É mesmo muito importante que cada vez mais as lideranças se munam de ferramentas interpessoais, também de ferramentas técnicas que potenciem esta mudança e que as permitam antecipar um mundo que está aí e que está a mudar e que não vai parar pelo facto de aqui ou ali nós sermos resistentes à mudança que está aí à porta. E depois o que também me parece é que nós já liderámos de uma forma, estamos a liderar de outra, e a forma como vamos liderar no futuro vai também ser diferente. Nós vimos estilo de lideranças muito autocráticos, muito centrados, sobretudo no líder, e eu acho que o caminho que as lideranças têm de fazer é, sobretudo, no sentido de desmultiplicar aqui esta palavra, e se calhar a liderança é sobretudo isso, é dar ferramentas às nossas equipas para poderem tomar decisões. E isso é um upgrade, eu diria que é quase uma versão 5.0 ou 6.0 da liderança. É mesmo muito importante que se perceba que a colaboração não é de todo facultativa. E quando nós gerimos as nossas equipas, devemos fazê-lo sobretudo... Aliás, eu diria que isto é muito mais do que gerir pessoas. É inspirar pessoas. Nós gerimos recursos materiais, recursos logísticos. As pessoas, aquilo que o futuro nos vai exigir é que as inspiremos a serem a sua melhor versão. E não me parece que existam dúvidas, nem me parece que o futuro nos devolva algo diferente disto. Existem organizações, existem líderes que estão muito atentos a este tipo de dinâmicas e a este tipo de upgrade na forma de liderar pessoas. O que me parece é que o futuro vai mesmo trazer a reboque esta forma de liderança. A esta forma de liderança também virá atrelada a segurança psicológica, que é fundamental. Existem um conjunto de estudos que foram desenvolvidos. Eu trago-vos aqui que foi um estudo que a Google chamou de Aristóteles e que tinha, sobretudo, como objetivo perceber o que é que torna umas equipas mais eficazes do que outras. E aquilo que devolveu, e o poder dos estudos é precisamente este, é nós não termos de reinventar a roda e percebermos, de facto, o que é que funciona e funcionou em determinado contexto e aquilo que nós podemos utilizar no nosso. E aquilo que devolveu é que, de facto, a segurança psicológica é uma característica mandatória e que todas as lideranças devem promover no contexto organizacional onde estão inseridas. Falei-vos de diversidade, equidade e inclusão. Falei-vos também de saúde mental, de bem-estar e de saúde mental.
E eu gostava mesmo de vos transmitir que isto não são mimimis. Na realidade, a saúde mental é fundamental e eu diria que, se calhar, o primeiro passo é cada um de vós, enquanto líderes das vossas equipas, cuidem da vossa saúde mental. E sejam este tal exemplo de liderança que tantas vezes nós falamos, mas cumpra cada um de nós sermos este exemplo, porque de outra forma vamos ter muito mais dificuldade em transmitir porque é que é tão importante a saúde mental. E é importante por vários motivos, até por questões de éticas, mas é também importante porque por cada euro que nós investimos em saúde mental, nós temos um retorno de aproximadamente 4 euros naquela que é a nossa produtividade. Porque sim, também podemos trazer a produtividade para jogo. Podemos e devemos. Pedro, fala-se muito das novas gerações e nos desafios, no quão exigentes são. Na tua opinião, quais os principais desafios que todo este novo contexto traz a esse exercício de retenção das novas gerações e como é que podemos resolver a equação de compatibilizar isso, essas exigências, com as realidades que sabemos, nomeadamente cá em Portugal, de envelhecimento e de longevidade? Como é que jogamos esse crescimento que as novas gerações querem ter com uma massa enorme de gente mais sénior e cada vez com maior longevidade nas organizações? Tentar responder essa pergunta num minuto vai ser desafiante, mas o que é que nós sentimos? Sentimos na entrada no mercado de uma geração nova que realmente tem um propósito de trabalho, enfrenta o mundo do trabalho numa perspectiva completamente diferente. Diferente, muito mais imediato, vem de uma vida em que tudo para eles é tudo muito rápido, tudo é imediato. Querem ver um filme, não precisam de ir ao videoclube, ver se está disponível, ir para casa, puxar para trás. Vão ao Netflix e vêm, uma música é a mesma coisa. Querem aprender a fazer uma receita, em 2 minutos vão ao Instagram, bem o videozinho está feito. Portanto, é tudo rápido, é tudo imediato. E quando chegam ao emprego, ao trabalho, ao seu primeira experiência de trabalho, esperam uma coisa deste género. E quando não é, ficam frustrados. Portanto, isto traz um desafio muito grande do ponto de vista da liderança, na geração e na capacidade de gerir estas novas gerações que estão a ingressar agora no mundo do trabalho. E, ao mesmo tempo, pegando também no exemplo das gerações mais velhas, que, por outro lado, têm toda uma experiência, têm todo um consolidado conhecimento que é muito útil. Portanto, acho que aqui o grande desafio das organizações é trabalhar aquilo que já é feito muito numa perspectiva comercial, que é a personalização. Ou seja, nós cada vez mais nas organizações vamos ter que trabalhar ao nível da personalização do indivíduo e ter um plano de carreira definido para cada pessoa, em função das competências que ele pretende desenvolver, em função das lacunas que ele possa ter identificado, ou que são identificadas, em função do estágio da vida onde ele se encontra e onde poderá querer ir, e sempre uma visão muito desprendida de eu vou investir neste talento, eu quero fazê-lo crescer, e se o perder amanhã não há problema nenhum, porque é bom sinal, é sinal que eu fiz dele e fiz o investimento e tive o retorno. Mas isto obriga-nos a ter realmente um plano personalizado, aproveitar as pessoas com mais experiência para fazer mentoria às mais júniores, mas a personalização para mim, a este nível, será realmente a palavra-chave. Muito bem, para terminar, vou fazer uma ronda muito rápida, quase telegráfica. Portanto, falámos de desafios e oportunidades. No dia de hoje, para que lado é que tendem e porquê? Eu, sem dúvida, pendo para os desafios, porque eu vejo um mundo de grandes oportunidades aqui à frente. Espanta-me e fascina-me tudo que novo aí vem, e fascina-me ver as capacidades aumentadas. Eu vou sair daqui aumentadas já, portanto já tens uma pessoa, falta outra. E sem dúvida eu não vejo a parte negativa, eu vejo o copo meio cheio completamente. Aliás, vejo mesmo o copo a transbordar. Definitivamente eu sou a time oportunidade, definitivamente. Para mim, desafios com muitas oportunidades. Acho que é um e outro, portanto, não sou de um nem outro, mas acho que desafios com muitas oportunidades. Acho que estamos num turbilhão muito interessante. Isto do pós-Covid transformou muito o mundo do trabalho, o remoto, as novas gerações, agora a inteligência artificial. Mas se me fosse dar a possibilidade de escolher outro momento no tempo para estar, eu escolhi este por isto mesmo. Portanto, acho que vai ser muito interessante. Bem, obrigado a todos. Não demos aqui resposta, mas nós lançámos isto. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, Irene, Pedro e Pedro, 2 Pedros, pelas opiniões e visões e partilhas deste momento. E vamos ter, obviamente, muitas oportunidades e desafios. E para encerrar esta 29ª Conferência da Human Resources, temos o gosto de contar com Marco Serrão, Chief People and Space Officer da Galp, e que nos traz
uma apresentação que tem um título sugestivo: Data, IA e Cultura Organizacional, a nova tríade da gestão. Marco, muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. É isso. Isto ficou, foi com uma cor um bocadinho estranha. É suposto ser cor de laranja, não é ser vermelha. Ainda por cima eu não sou de Benfica. Bom dia a todos. O Ricardo pegou-me esta partida de pedir-me que fosse eu a fechar a conferência e agora já são 1h13 e vocês já estão fartos de ouvir falar da AI e tudo mais, mas eu vou tentar ser breve e partilhar convosco aquilo que é, ou que tem sido a nossa jornada em termos da transformação digital do lado de pessoas da Galp, o que é que nós temos vindo a fazer, o que é que temos aprendido e também algumas ideias e reflexões para o futuro. Muito bem. Eu acho que já falámos aqui hoje do contexto, mas é importante também percebermos o que é o AI quando falamos da AI. Porque, de facto, a tecnologia, ou alguma dela não é nova. Vocês, ou quase todos nós, utilizamos estas plataformas que vocês estão a ver aqui. Os algoritmos percebem as nossas preferências, fazem-nos recomendações com base na nossa informação. Na prática, nós somos o produto. Há uma frase muito famosa que é If your data is not being monetized, you're the product. E na realidade é o que as redes sociais utilizam. E através desses dados acabam por melhorar a nossa experiência, não é? Sabemos ou propõem as séries que nós achamos mais interessantes, as músicas que estão mais alinhadas com as nossas preferências e nós vamos habituando a essa forma, de facto, de viver e de experienciar a tecnologia. Mas esta transformação está a acelerar. E só para vos dar um bocadinho a ordem de grandeza daquele número, 320 bilhões de dólares, é mais do que o Produto Interno Bruto de Portugal em 2024. Foi 294 milhões de dólares. É muito dinheiro. O facto de 4 empresas fazerem um investimento desta magnitude demonstra que elas, de facto, veem uma oportunidade transformacional na sociedade. E eu acho que é algo que temos que refletir e é algo que tem sido uma aceleração constante nos últimos anos. Por último, nesta introdução, a inteligência artificial generativa está realmente a transformar a experiência das pessoas nas organizações, ou pelo menos tem esse potencial, ao longo de toda a jornada. Já falámos aqui hoje de alguns exemplos específicos, mas como o Josh Bersin diz aqui nesta frase, o potencial é imenso. E se vocês não seguem o Josh Bersin, eu recomendo, é um guru da RH, tem um podcast muito interessante e fala sempre muito do futuro e especialmente agora, nos tempos recentes, fala muito do potencial da inteligência artificial e da forma como pode realmente transformar a função de recursos humanos e o impacto que tem na organização. Muito bem, isto era só para vos dar um bocadinho o contexto. Há tecnologia que já está há muito tempo connosco. Inteligência artificial é uma big word. Acho que estamos ainda longe do que é General Artificial Intelligence, os robôs, a inteligência artificial com capacidade de tomada de decisão, sofisticada, cognitiva, mas temos tecnologias que já nos ajudam, já facilitam muito a nossa vida e isso só vai acelerar com todos os investimentos que existem na indústria. Mas qual é que é a história da Galp? Vocês podem ver aqui o que tem sido a nossa jornada e eu acho que uma jornada de transformação digital vai muito além só da aplicação das plataformas. Nós começámos por criar uma equipa dedicada em 2023, especialmente ao tema da transformação digital e ao tema dos dados. E, ao fim e ao cabo, os dados são o que alimenta toda a tecnologia. Se nós não temos uma arquitetura de dados clara, se não temos acesso à informação, não temos qualidade nos dados, não vamos ter sistemas inteligentes, porque eles basicamente vivem da qualidade dessa informação. E ao criarmos essa equipa também declarámos qual era a nossa intenção. Queríamos ter na empresa pessoas com competências ao nível da transformação digital aplicada aos recursos humanos que nos ajudassem a evoluir o nosso ecossistema de RH. Temos uma plataforma, uma suite, o SuccessFactors, mas tem que evoluir, até porque há outros sistemas que conseguem trazer novas funcionalidades quando instalados on top dessa mesma plataforma, mas queríamos evoluir o valor que extraíamos dessa plataforma, introduzir outros sistemas que melhorassem a experiência das nossas pessoas e ter uma equipa especializada em dados dentro dos recursos humanos e que ajudasse efetivamente a que nós conseguíssemos transmitir informação à organização que melhora a tomada de decisão e que melhora o impacto
que os recursos humanos têm na empresa. Isto basicamente foi o início da jornada. Depois transformámos o nosso ecossistema de aprendizagem digital. Já houve aqui um exemplo anterior acerca do LinkedIn Learning, também temos o LinkedIn Learning, temos o Coursera. Para nós era importante criarmos uma experiência superior àquela que tínhamos anteriormente e que permitisse às pessoas ter uma possibilidade de poder aprender onde quisessem, quando quisessem, mas também de promover uma cultura de lifelong learning. Nós acreditamos nisso e para tal temos que ter os recursos que permitem às pessoas de facto aprenderem em autonomia. Os sistemas já são inteligentes, têm a AI embedded, fazem recomendações. Eu já vou partilhar convosco um pequeno exemplo e ajudam de facto a que as pessoas possam navegar em termos de oportunidades de carreira, em termos também de aprendizagem dentro do próprio sistema. Depois começámos a criar as bases para o que nós chamamos um programa mais à escala de transformação digital da nossa arquitetura de IT, algo que obviamente trabalhamos com a equipa da IT, porque percebemos que haviam aqui oportunidades e que o sistema que nós tínhamos, pelo menos a forma como estava instalado, não nos permitia extrair todo o potencial e começámos a fazer esse trabalho. É engraçado que aqui há pouco falámos do recrutamento e dos riscos do HireVue. Nós não temos o HireVue, eu já utilizei o HireVue na Vodafone, é uma plataforma fantástica, tem muito potencial, também tem riscos, mas eu acho que os riscos estão inerentes à tecnologia. Eu acho que na Europa sofremos muito, que queremos regular tudo, controlar tudo e temos que encontrar um ponto de equilíbrio. Como vocês sabem, os países que são mais inovadores em termos de inteligência artificial e tecnologia são os Estados Unidos e a China. O que é que eles têm em comum? Tem muito menor regulação do que tem a Europa. Eu acho que, sim, há riscos, sim, esses riscos têm que ser geridos, sim, esses riscos podem ter um impacto grande, mas também não podemos cortar a inovação, porque se o fizermos, vamos ficar reféns de tecnologias que vêm de outros países e a Europa será apenas um consumidor dessa tecnologia e não será inovadora e não conseguirá, de facto, criar valor acrescentado. E é por isso que não temos grandes empresas de IT. Na Europa temos muito poucas, em Portugal, como vocês sabem, à escala não temos players significativos, e mesmo na Europa, a SAP e alguma outra empresa, mas nada que se possa comparar com aquelas que investem 320 bilhões de dólares em inteligência artificial. Acho que isto é um ponto de reflexão importante. O nosso POC, ou Proof of Concept, basicamente permitia filtrar os CVs com base em alguma informação. Obviamente que isto não é feito em total autonomia. A nossa equipa Talent Acquisition é quem acaba por tomar as decisões e quem acaba por gerir, porque eu acho que este lado humano na gestão é fundamental e vai ser cada vez mais fundamental à medida que a tecnologia passa a estar mais presente nas nossas vidas e no trabalho, e estas coisas, obviamente, não devem ser feitas em total autonomia da tecnologia. Temos um chatbot, já vou falar acerca disso, não é super sofisticado nem fantástico, mas é mais uma tentativa. Aqui o nosso approach é sempre de experimentar, perceber o potencial das soluções e depois, se fizerem sentido, escalá-las. Vou-vos apresentar também aqui o exemplo da Organization Network Analysis. Acho que este aqui é mais diferente e acho que a tecnologia tem um potencial enorme para perceber as ligações que existem dentro da organização com base na informação que já temos. Às vezes temos uma visão muito estática das organizações e isto permite introduzir um dinamismo diferente. E, por último, já estamos, este era o projeto que começámos a desenhar, e vamos avançar com esta transformação dos nossos sistemas, que nos vai permitir ter condições para, num futuro, podermos considerar outro tipo de aplicações mais sofisticadas, como um Talent Marketplace. Também já falámos aqui hoje, não em detalhe, mas é uma plataforma sofisticada que permite, de facto, uma experiência das pessoas muito diferente daquela que a maior parte das organizações tem hoje em dia. Digital Learning Ecosystem. Já vos disse aqui o exemplo do LinkedIn Learning. Não sei se, acho que alguns de vocês conhecem, acho que é das plataformas mais conhecidas. A própria plataforma tem Embedded AI, já permite sugestões com base naquilo que as pessoas definem como as suas ambições de carreira, o que é que gostavam de fazer, o que é que gostavam de aprender. O próprio sistema já tem inteligência para propor jornadas de carreira, caminhos, para que a pessoa possa continuar a evoluir e continuar a crescer. Não é tão sofisticado como um Talent Marketplace, mas já permite uma evolução de uma experiência que muitas vezes era sempre baseada no que é que os recursos humanos dizem, não é? Não sei o que é fazer com a minha carreira, vou perguntar aos recursos humanos, como se os recursos humanos tivessem uma bola de cristal, conseguisse prever tudo o que vai acontecer na vida das pessoas. Esta tecnologia permite a maior autonomia que as pessoas possam definir, de facto, quais é que são as suas ambições, aprender, continuar a crescer
e continuar a desenvolver as suas competências. O chatbot, e vocês vão ver pelo print screen, não é muito sofisticado, nem é nada espetacular este print screen, mas o que nós temos vindo a fazer é evoluir a tecnologia por base desse chatbot. Acreditamos que, especialmente no lado transacional, é muito importante termos uma porta de entrada para a nossa equipa que permita, quase em autonomia, que as pessoas encontrem respostas a várias questões. Como vocês sabem, todos aqueles que trabalham em RH, este tipo de questões cria um backlog muito grande na função. É um trabalho às vezes difícil de gerir e aplicarmos aqui a inteligência artificial e conseguirmos filtrar e criar aqui mais uma lógica de self-service é muito importante e facilita muito não só a vida das pessoas, que têm a sua questão respondida mais efetivamente e velozmente, mas também do lado do RH que consegue, de facto, usar esse tempo para se focar noutro tipo de atividades que podem acrescentar ainda mais valor. Este é um bocadinho mais diferente. Aqui o que nós tentámos fazer foi evoluir uma visão estática, como eu vos disse, vocês veem ali o exemplo de org charts, tabelas de informação. Isto é um tipo de informação que nós normalmente apresentamos, quer seja em formatos PowerPoint, quer seja mesmo dentro do próprio SuccessFactors ou Workday, qualquer outra plataforma do estilo. Esta informação é estática e nós queremos evoluir para conseguirmos ver qual é que é o dinamismo que existe dentro da rede, dentro da organização e como é que nós podemos potenciar essa evolução e ter uma visão cada vez mais sistémica de como é que as pessoas se interrelacionam, das interdependências que existem entre as funções e de como é que estas dinâmicas funcionam dentro da organização. Eu vou-vos mostrar agora aqui um pequeno vídeo, está muito acelerado, mas é só para vos dar o exemplo de uma tecnologia que nós utilizamos. Esta tecnologia foi utilizada para analisar os famosos Panama Papers, para perceber de facto o que é que tinha acontecido e quais eram as interligações entre os diversos atores, e o que ela permite é visualizar as interdependências de uma determinada estrutura dentro de um sistema e depois, através dessa informação, nós podemos também tomar melhores decisões e ajudar a organização a conseguir, de facto, otimizar a forma como, não só como se estrutura, mas também a forma como o trabalho acontece e como o trabalho flui dentro da organização. É um exemplo que nós utilizamos de uma tecnologia que, de facto, facilita a vida dos recursos humanos e tem um potencial grande quando explorada mais à escala dentro da organização. Mas como é que podemos continuar, de facto, esta transformação? Para nós, o essencial e a grande oportunidade é perceber o potencial da tecnologia. Como eu vos disse, nós testamos, aprendemos. Aquela aplicação que vocês viram anteriormente é uma aplicação que estamos a testar. Testamos outras aplicações, percebemos o potencial que têm. Se tiverem potencial, escalamos. Se não tiverem, deixamos de utilizar, tal como aconteceu com aquela que utilizamos no recrutamento. E acho que é assim que nós devemos evoluir. Nós trabalhamos de uma forma ágil e este lado da experimentação é fundamental para percebermos efetivamente o potencial das soluções e o valor que podem acrescentar à organização. Por isso, para nós, esse é um elemento fundamental, continuar a desenvolver competências da AI. Acho que todas as organizações estão preocupadas com este tema. Dentro das nossas plataformas de aprendizagem digital, temos imensos conteúdos que permitem às pessoas desenvolver as suas competências em termos de AI. Vamos também criar, porque eu acho que isso é um trabalho importante, jornadas específicas que depois vamos mandatar na organização, porque nem sempre estarmos dependentes da vontade das pessoas de aprender pode ser uma solução eficaz. Às vezes é preciso também estimular e criar, às vezes, jornadas customizadas e mandatá-las em determinadas competências pode ser bastante efetivo no desenvolvimento das competências dentro da organização. Porque nós acreditamos naquilo que já foi dito aqui. Eu gosto mais desta expressão também do Augmented Humans. Eu acho que a tecnologia só faz sentido ao serviço das pessoas. Só faz sentido. A tecnologia só faz sentido se melhorar as nossas competências, a nossa capacidade, se melhorar a nossa vida. Se não o fizer, não faz sentido. E é nisso que nós acreditamos, quase nesta simbiose entre homem e máquina, mulher e máquina, onde a tecnologia tem, de facto, um papel fundamental e consegue acrescentar um valor e dar-nos quase esses superpoderes que nos vão fazer ser mais produtivos e ter ainda mais impactos nas organizações e viver uma vida melhor. Ao fim e ao cabo, é isso que todos nós queremos, não é? Desafios. Acho que já foram aqui falados, os biases na programação dos próprios sistemas. É muito importante ter isso em atenção, porque quando começamos a automatizar cada vez mais esses sistemas na tomada de decisão, há um risco significativo e nós temos de ter isso em atenção, mais uma vez, sem nunca comprometer a inovação
que é tão necessária e tão fundamental. A má utilização da tecnologia também acontece e nós temos que ter atenção, temos que definir quais são as plataformas, para que propósitos e como devem ser utilizadas. Nós sabemos que estas tecnologias têm um impacto potencial positivo enorme, mas também podem ter um impacto negativo muito significativo. E temos vários casos de empresas que, depois da aplicação da tecnologia, o exemplo da Amazon foi aqui dado, ou de outras, decidem não utilizar para certos propósitos, porque o mal que geram é superior ao bem. E, obviamente, em termos éticos e em termos de compliance, temos vários desafios. Eu agora vou mostrar aqui uma imagem, não sei se todos, há bocado falámos aqui de gerações, se todos sabem o que é a Skynet, mas aqueles da minha geração, e diria anterior, já viram o Exterminador Implacável e sabem o que é esta visão catastrófica da inteligência artificial levada ao extremo. Um sistema que consegue desenvolver consciência de si próprio, consegue ter uma capacidade cognitiva significativa e que, pura e simplesmente, decide: as pessoas não servem para nada, vou exterminá-los todos porque não acrescentam qualquer valor. Obviamente que isto é um cenário de ficção científica, mas, e vocês sabem que há vários especialistas na área que alertam para os riscos, temos que ter cuidado com os riscos inerentes à evolução desta tecnologia. No outro dia tivemos um especialista internacional na empresa e que falava um pouco dos grandes riscos e falava um pouco disto, não é? Que ele dizia que uma máquina com uma capacidade superior a um ser humano, para os especialistas estava a cerca de 40 anos de distância, alguns anos atrás, agora está a 10. Imaginem esse momento no tempo em que a tecnologia é mais inteligente que as pessoas. Pode ser assustador e eu acho que não podemos nunca esquecer isso. O tempo está quase a acabar, ou já acabou, tenho aqui o Time's Up. Eu já tinha falado disto, o Start Small, Think Big, Start Small, Scale Fast, é um bocadinho o nosso approach, é aquilo que fazemos e é a visão que temos. E a tecnologia, de facto, tem um potencial enorme nas organizações e pode fazer uma diferença grande. E aquilo que nós nos vamos continuar a focar é nestas Proofs of Concept, no projeto que temos grande transformação digital da organização. Vamos nos focar também em equipar as pessoas com as competências certas, percebam os riscos que estão associados à utilização da tecnologia. Temos um programa específico para a nossa Comissão Executiva e vamos também sempre garantir que a tecnologia é utilizada para as pessoas e ao serviço das pessoas. Termino como quase comecei, com o Josh Bersin. O potencial é enorme e no que nós queremos na Galp é utilizar esta tecnologia para melhorar a vida das nossas pessoas, melhorar a produtividade da empresa e continuarmos a dar passos na nossa jornada e na nossa visão, que é fazer da Galp uma grande empresa para trabalhar. Obrigado. Muito obrigado, Marco, por estas notas, testemunhos, comentários e desafios e esta nova tríada do mundo da gestão. Chegámos assim ao fim da nossa 29ª Conferência de Human Resources. Agradeço mais uma vez, como não podia deixar de ser, aos nossos patrocinadores, apoios, mas também a todos os nossos oradores e todas as pessoas que se disponibilizaram a estar aqui para partilharem as suas experiências. Também agradecemos a todas as pessoas que estiveram aqui presencialmente e tivemos uma casa muito cheia, com cerca de 400 pessoas, mas também tivemos um número fantástico de 58.700 pessoas a assistirem via streaming, o que é fantástico. Agradecer aos nossos patrocinadores, apoios, mas também a todos os nossos oradores. Já sabemos mais alguma coisa sobre o futuro, mas, obviamente, continuamos a saber muito pouco, porque o futuro adianta-se a ele próprio. Foi um gosto contar convosco aqui nesta sala e aí em casa, ou onde quer que esteja a assistir a esta conferência. Até à próxima conferência. Muito obrigado.